Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Mercado fechado lá em Chicago e mais um dia de queda. Quedas importantes, tanto para a soja quanto para o milho, trigo também, seguindo essa tendência negativa aí do mercado lá em Chicago. A gente, obviamente, quer entender essa movimentação de hoje, tem muito a ver com essa questão da guerra, da tentativa de se buscar um acordo aí para o final da guerra, mas o que isso pode trazer de consequências para os preços, que em 2 semanas acabaram mudando de patamar e de uma forma bastante radical. Quem conversa com a gente traz mais detalhes sobre essa questão da precificação é o Vlamir Brandalize, analista da Brandalize Consulting. Vlamir, que está lá em Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso, na Parecis Superagro. É isso, Vlamir? Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Exatamente, Alex. Estamos aqui em Campo Novo do Parecis, aqui na Parecis Superagro. Há uma hora atrás teve uma chuva boa aqui, o pessoal está gostando da chuva, as lavouras estão evoluindo bem, o clima está bastante tranquilo e bastante favorável aí à safra. E nós estamos aqui na região de Campo Novo do Parecis, Alex, que é a região que tem a maior produção de girassol do Brasil, tem grande produção, a maior produção da pipoca também sai daqui, milho, safrinha. Aqui é uma região que se produz muita coisa agora na safrinha, né? Não é só milho que nem a maioria das regiões aqui. É bem diversificado, João, aqui na região de Campo Novo do Parecis. Legal. Vlamir, e essa queda de hoje em Chicago, hein? Não foi só soja, né? Os grãos, de uma forma geral, lá em Chicago despencaram hoje, Vlamir. Exatamente, Alex. Hoje foi um dia de liquidação. O pessoal começou na madrugada já as negociações lá entre a Ucrânia e a Rússia novamente. Isso evoluiu bem, as negociações estão evoluindo bem. A notícia boa é que o governo ucraniano já aponta que não vai mais tentar recuperar aí a província, as regiões ali que está tendo o combate principal, né, Alex? Que é a região que tem o domínio principal ali de produção, que é Lugansk, Donetsk, o porto de Mariupol, que está ali nessa região. Então, provavelmente agora a Rússia está conseguindo fazer um elo de ligação por terra entre a Crimeia e toda essa região ali de Donbás, né, que estão as províncias principais, né, que é Lugansk e Donetsk. E isso vai ligar com a Rússia e automaticamente esse era o objetivo primeiro aí do governo russo, em função de que eles alegam que a população maciça que está ali nessa região é a população de russos, a língua falada nessa região principalmente é o russo e automaticamente o governo da Ucrânia já está vendo isso como uma volta à terra mater, que antigamente pertencia à Rússia, está voltando, e a tendência é uma acomodação nas negociações, aí vão evoluir para uma acomodação da guerra. Os militares russos já estão apontando que não devem fazer novas incursões dentro da Ucrânia, a tendência é uma parada das incursões e automaticamente pode ser caminhar rapidamente para um acordo, né? Assinar um acordo de paz, é o que todo mundo quer, né? Porque o mundo precisa dos grãos que são produzidos naquela região, são uma região importante, né, da produção do girassol, do trigo, do milho, e também nós precisamos aí que libere a volta da movimentação de fertilizantes ali da Bielorrússia, da Rússia, para sair aqui para o Brasil, aí, para viabilizar a nova safra brasileira, né? Nós teríamos muitos problemas aí para abastecer o produtor, que vai crescer em área de soja, se não tiver a volta, a retomada da movimentação, principalmente da ureia e do potássio que sai dali, né, Alex? Pois é. Ô Vlamir, mas só o fato de existir essa tentativa de acordo já fez o mercado se movimentar hoje de forma bastante, digamos, negativa aí para os preços, né? O que pode, exatamente. O que pode acontecer exatamente. daqui para frente, Vlamir? Exatamente, Alex. O quadro é que o mercado normalmente ele se antecipa, né? Ele vê que rumo vai tomar as negociações, que lado está andando, né? E ele se antecipa para isso
e acaba liquidando, saindo das posições. Houve uma queda forte das commodities, petróleo, trigo, milho, soja, óleos, todo mundo recuando. E isso é uma tendência lógica, né? O mercado, quando ele começa a subir, ele vai subindo devagar pela escada, sempre desconfiado, e quando acontece de vir uma notícia nova, e como nesse caso é uma notícia da paz, ele acaba descendo pelo elevador, né? E é o que aconteceu. E E, coincidentemente aqui o problema também é que coincidiu as duas coisas, né, Alex? Isso para o produtor é muito ruim, né? Porque tivemos queda externa nas commodities em Chicago e ao mesmo tempo o dólar aqui também em queda livre, né? Então esse é fator aí que pressionou bastante as cotações internas, né? e você estava me contando que nos últimos 15 dias essa movimentação foi tão intensa que a gente acabou voltando para patamares anteriores aí de preços, Vlamir. Exatamente, Alex. As cotações que vieram hoje, que é hoje a 29 de março, né? Elas vieram aos níveis que estavam sendo praticados em janeiro, né? Veja os níveis da soja nos portos aí, na faixa de 183, 185, 187, que eram os níveis que eram negociados a soja em janeiro, no caso do Porto, né? Então, em reais, as cotações voltaram aí quase 3 meses atrás. E basicamente em cima de queda de dólar e o Chicago que acomodou, né? Então, recuou forte. E nesses, vamos dizer assim, nesses 10 dias aí que a soja veio caindo, desde a semana passada, não só dessa semana, em média, as perdas na soja foram na casa dos R$ 10 por saca. E como nós temos ainda, Alex, quase 1 bilhão de sacas de soja para negociar dessa safra, nós temos aí um indicativo que o setor agrícola, o setor produtivo, está deixando de faturar aí 10 bilhões de reais a mais do que poderia. 1 bilhão de sacas É 1 praticamente, bilhão de sacas que ainda tem para comercializar, né, Alex, de soja. praticamente E a metade da R$ 10 por produção. saca, que está deixando de ganhar hoje, né, perante ao que era 10 dias atrás, é 10 bilhões de reais que está escapando pelos dedos. Mas então, 1 bilhão de sacas é praticamente metade da produção, é isso? Estou certo nas contas aqui? Hoje ainda temos quase metade da produção, porque o estado que está mais avançado na comercialização é o Mato Grosso, ele está na faixa dos 60% da safra negociada e tem uns 40%, mas a maioria dos demais estados, a comercialização nesse ano está muito lenta, né? O produtor veio esperando e as cotações foram subindo, ele aguardou, foi esperando, e o produtor está numa posição um pouco mais confortável que anos anteriores, mais catalisado. Ele preferiu ficar com a soja na mão do que vender a soja aí nesse último mês, e isso acabou deixando muita soja para ser negociada, e hoje temos perto de 1 bilhão de sacos aí para negociar, tem muita soja. E como é que O estão? normal seria a gente ter, no momento, Alex, uns 35% a 40% da safra. Hoje nós temos entre 45% a 50% da safra. Nós temos aí uns 10% a mais, que seria o normal para essa virada de março e começo de abril. Né? E com essa queda aí dos preços, os negócios pararam, né, Vlamir? Sim, sim. Desde o começo da semana ninguém quer vender, o pessoal está acreditando que reverte, amanhã sobe mais, amanhã volta. E desde ontem o mercado caiu bastante, hoje caiu de novo. O fechamento do mercado hoje de baixa, provavelmente amanhã vai abrir o balcão das indústrias aí e comerciantes cooperativos novamente pressionada. E fechamento tecnicamente negativo, né? Porque se a gente olhar friamente, os fechamentos estão muito mais próximos das mínimas do que das máximas. E isso é um prelúdio que o mercado ainda mostra espaço para cair um pouco mais, né, Alex? Ô, Vlamir, se a gente tivesse que analisar o viés aí das cotações, é de queda? Ainda é um viés de leve queda, existe um espaço, no caso da soja, talvez nos 5 até 10% ainda de queda, para depois tentar uma estabilidade, né, Alex? É nessa linha que vai, e depois ele vai buscar uma estabilidade, porque nós estamos em ano de oferta e demanda apertada, a demanda provavelmente vai ser maior que a oferta, porque nós vamos ter uma produção de pouco mais de 350 milhões de toneladas a nível mundial, e vamos consumir perto de 380 milhões. Então nós vamos consumir, na realidade, uns 30 milhões de toneladas de estoques, e isso é um fundamento bom para manter cotações aí mais adiante, as cotações futuras de 13,5 a 14,5 dólares. Esses são os níveis que devem trabalhar aí os mercados futuros aí de longo prazo, justamente porque nós vamos ter safra menor que consumo,
e mesmo que haja um crescimento da nova safra, ele não recupera estoques, né, Alex? Ele vai continuar aumentando a demanda e vai se manter com o mercado ajustado, né? E aí também nós temos que ficar de olho aí no que vem no USDA, né, na quinta-feira aí, se realmente vai aumentar a área de soja, se aumentar mais que 600 mil hectares, ele pode ser mais um fator negativo, né, que aumentando mais que as expectativas da safra americana em área, ele acaba servindo de peso negativo. E caso o produtor não aumente como está esperado e fique mais no milho, que aposte no milho, a soja acaba ganhando fôlego, aí talvez recupere e já pare de cair, justamente olhando mais a safra americana que vem pela frente, né? Depois tem outras histórias para contar, né? Porque é um ano de laninha, os produtores brasileiros agora estão torcendo que aconteça o que aconteceu aqui no sul do Brasil, lá nos Estados Unidos, mas isso é tudo para frente, né? E, por enquanto ainda nem começaram a preparar o solo, ainda está frio lá nos Estados Unidos, o movimento dos produtores vai começar em 2 semanas em diante, né? Ô Vlamir, quando você fala aí, o produtor está esperando, aguardando preços melhores para amanhã, vamos imaginar, amanhã ele vai ter oportunidades com o desenvolvimento da safra americana, os preços podem voltar a subir e ele teria a oportunidade de negociar? Ou, na sua opinião, os melhores momentos aí de negociação já passaram, hein? Olha, Alex, pelo que eu acompanho de mercado, tudo que era positivo da soja, ele já se refletiu nas últimas semanas, onde assim, nas últimas 6 semanas, nós tivemos todos os fatores positivos possíveis aí para a soja evoluir. Por isso que ela foi lá acima de $17, os prêmios foram positivos e agora nós estamos perdendo esses fatores positivos. Então, mesmo que haja algum problema na safra americana, é muito difícil que ela consiga, as cotações em Chicago consigam voltar a trabalhar bem acima do 17, que nem está agora, porque a tendência do mercado é vir os 16 e perder os 16 aí nos próximos dias e caminhar mais para 15,5, 15,5, onde que ela vai tentar buscar uma estabilidade para o curto prazo, até a safra da Argentina passar, e daí que vai entrar em importância, no caso, a safra argentina, que a safra americana começa a ganhar importância. Mas isso vai ser lá no mês de maio em diante, né, Alex? Daqui uns 40 dias. Mas uma safra americana se desenvolvendo bem, reduz ainda mais esse patamar, como você trouxe aí, de 13,5 a 14,5, mas ainda assim é um bom nível, né, Vlamir? Quando a gente compara com anos anteriores, o problema é um aumento no custo de produção, talvez? Alex, a questão principal é que o subir, o produtor tem que se preparar para isso, né? As margens vão ficar mais apertadas e essas cotações de 13,5 a 14,5, 15, essa janela é uma janela muito boa, né? Se a gente voltar um ano atrás era entre 8,9, 9,5, então nós crescemos 50% real em dólar. Agora está se acomodando e o mercado tende a se acomodar nesses próximos anos. Aparentemente não tem espaço de cair para $12 hoje. Tecnicamente, hoje não tem esse número, porque nesse número ele já não viabiliza muita produção, nem americana, nem brasileira. A situação argentina é muito drástica em função das retenções, né? 33% de retenções hoje geral lá, tanto grão como farelo e óleo. Então não há muito espaço para despencar as cotações em função de que os custos cresceram para todo mundo, né? Não é só para o brasileiro, não cresceu para o argentino, para o americano, para o paraguaio, ele cresceu para todo mundo, e por isso que tem que ter cotações que estimulem o produtor a plantar para atender o mercado. E o mercado é uma demanda crescente, né, Alex? A demanda do mundo está em crescimento e não para, né? Mas é bom o produtor entender que talvez ele tenha que trabalhar com outros níveis de preços na hora de vender a produção dele, certo? Lá na frente. Exatamente. Agora tem que começar a pensar em números diferentes do que estavam nas últimas semanas. A guerra está passando. E aí, se não tiver novas guerras, que vem influenciar em novas guerras, teriam que ser países importantes, ou na produção ou na demanda, né? E que aparentemente não existe essa possibilidade de uma guerra voltar a ocorrer ali na Ucrânia mesmo, na Rússia, ou em algum país importante. Tudo caminha para uma calmaria, né, Alex? Isso deixa de pressionar os mercados, né? Principalmente o petróleo, né? Que o petróleo ele é influenciador bem forte aí das demais commodities agrícolas, né? Ele influencia no milho, no trigo, na soja, e o petróleo caindo, ele acaba acomodando as commodities agrícolas, né? Muito bom. Então vamos lá, recapitulando.
Viés ainda no curto prazo, pode ser ainda de uma perda desses patamares de preços, para a soja também, inclusive. A gente daí tem aí o relatório no final, nessa semana ainda, podendo trazer aí um novo perfil de área plantada lá nos Estados Unidos. Se não tiver grandes novidades, o mercado tende aí a meio que derreter, ou até derreter não, recuar um pouquinho mais com realização aí dos fundos, né, saindo das posições vendidas, mas buscando aí um patamar de equilíbrio, um preço de estabilidade aí para os preços nos próximos momentos. Daí é acompanhar a safra americana, que não pode ter falha, como você bem lembrou, a relação consumo-demanda, a demanda-oferta aí está muito apertada, e é preciso garantir essa oferta aí, o que garantiria um preço ainda interessante para a soja. Mas se a safra americana vier dentro dos padrões normais, daí a gente vai ter um outro nível de preço já ali mais perto dos 13,5 aos 14,5 por bushel. Enfim, seria um preço que o produtor tem que ter na cabeça aí para começar a adaptar o custo dele, principalmente a essas novas condições, se de fato a safra americana vier de uma forma com bons volumes, né? Sem grandes diferenciais aí em relação às projeções iniciais. O resumo é esse, certo, Vlamir? É isso aí, Alex. Dentro disso que você comentou aí, porque se a safra americana, Alex, vier entre 125 e 130 milhões de toneladas, ele vai recuperar aí perto de 10 milhões de toneladas dos estoques. Então, isso ameniza um pouco as perdas brasileiras, que foram na ordem de 25 milhões de toneladas, da Argentina 5 milhões, Paraguai 6, 7 milhões, que é as perdas. Então, ameniza um pouco. E aí acaba tendo um equilíbrio, né? O mercado trabalha ainda com fundamento positivo, mas um equilíbrio e aí ele limita novos avanços. Nós não esperamos mais uma derrocada de queda, a queda mais forte, aparentemente, ela ocorreu nesses 2 dias, agora não há uma expectativa que vai continuar caindo forte diariamente, que é mover ontem e hoje, mas o mercado ainda tem um viés de leve baixa, ainda ele continua com a possibilidade de uma retração talvez de mais uns 5%, até um pouquinho mais, até uma acomodação. Boa, Vlamir. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho aí esse mercado. Volte sempre, bom trabalho para vocês aí, você e o João Batista aí em Campo Novo do Parecis, né? Isso aí, João Alex, posso fazer um convite aí para o pessoal? Claro, fique à vontade. Olha, nós estamos convidando o pessoal aí que vierem aqui em Campo Novo do Parecis, na Parecis Cooperagro. Eu e o João Batista estamos aqui todo dia para fazer o Tempo e Dinheiro, a partir do meio-dia e meio, e às 3h30 da tarde do Mato Grosso. Quarta, quinta e sexta-feira nós estaremos aqui fazendo um comentário sobre o fechamento, batendo um papo, e quem quiser passar aqui, nós vamos estar no stand da Lavoro, e aí nós vamos estar aí batendo papo com o produtor, com o pessoal que tem interesse em tirar dúvidas. Cheguem aqui que nós vamos estar por aqui, tirar uma fotinho com o Joãozinho, o homem fotógrafo aí, o homem imagem do agro, o velhinho do agro, né, Alex? O grande cara. Boa, Vlamir. Convite feito. Manda um abraço para o João Batista, abraço para você também, Vlamir. Bom trabalho para vocês e a gente vai se falando. Qualquer novidade, avisa a gente aqui. Já. Valeu. Um abraço a todos. Vlamir Brandalize, direto então lá de Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso, trazendo informações do mercado para a gente. O Vlamir não está muito animado com uma reviravolta nos preços, não. Segundo o Vlamir, existe um viés de baixa no curto prazo, muito esperando aí pelo que vai acontecer com a safra americana. Se a safra americana vier bem, vier dentro dos padrões e das expectativas aí do mercado, os preços podem recuar um pouco mais em relação aos atuais patamares. A gente está falando hoje de um maio a 16,43, o Vlamir está falando de uma soja entre 13,5 a 14,5 em condições favoráveis de produção lá nos Estados Unidos. Prestem atenção nisso. Ninguém está falando que os preços vão cair para esses níveis, não. Se tiver
algum problema de clima por lá, se tiver algum risco para a oferta por lá, é outra história. O Wlamir trouxe esses números baseados numa produção sendo cumprida lá, né? Uma produção dentro das expectativas aí do mercado antes mesmo de iniciar o plantio. E daí a dica é que você já tem esses números na cabeça para que você possa também, dentro desses números, trabalhar aí o seu custo de produção, tá bom? Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Para maio, $16,43 por bushel, uma queda de 21 pontos mais 25. Para julho, 16,23, 23 pontos de queda. Para agosto, $15,78 por bushel, 22 pontos mais 75 de baixa. Setembro, $14,96 por bushel, 21 pontos mais 75 de queda. Quedas importantes, portanto, para a soja em Chicago. Vamos ver o milho. Para maio, $7,26, 22,25 de queda. Para julho, $7,08, queda de 22 pontos. Para setembro, $6,66, queda de 15 pontos. E o dezembro, $6,52 por bushel, queda de 11 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Olha aí, o trigo também despencando hoje, julho, $10,09 por bushel. Aliás, julho é o único que se mantém acima dos 10, queda de 42 pontos mais 25. Setembro já perdeu o patamar dos 10, 9,98, queda de 40 pontos. Dezembro, 9,83, queda de 38 pontos mais 25. E o março, $9, março já de 2023, $9,65 por bushel, uma queda de 32 pontos mais 75. Muito bem, são os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.